Não foi fácil, o gramado estava muito pesado, como eu disse, e o Sport tentando desesperadamente sair ali da lanterna da competição. O Sport tem 3 empates no campeonato. Fez 3 pontos e 3 empates. Cara, deixa eu responder um sujeito aqui, falou que mulher não entende de futebol, pro Júlio César. Eu vou falar o seguinte, eu fiquei de lanterna um bom tempo Então isso não justifica nada, meu parceiro. Bobeira, hein? E a Raiz era líder. E a Raiz era líder, tá? Precisou fazer... A gente que zerou aqui de brincadeira, a Raiz era líder. Vergonha alheia. A Raiz era líder. Ó, a Raíza sabe fazer... Um advogado, cara. O Raíza... Raiz esculacha. Não deixa a galera saber que ela faz embaixadinha melhor que todo mundo aqui. A Raiz era líder antes da gente zerar. Teve que zerar quando saiu o Pedrosa, a gente teve que zerar. Ela tinha coitada, 78 pontos antes. Ela era líder. A Raíssa sabe mais de futebol do que eu em Você 5 faz dias. quantas embaixadas, Ilan? Quantas embaixadas você faz? Porra, nenhuma. Raíssa é a rainha da praia em Copacabana, minha gente. Eu passo até longe pra não ser humilhado pela Raíssa. A Raíssa tá cheia de advogado. Parceira aqui. do Renato, pô. Fala, Bandeira, fala da vitória do Fogão aí. Vou mandar um recado legal pro Pedro Miguel, tá sempre aqui no chat, vem lá do canal Fabiano Bandeira, parceiro, manda sempre mensagem legal aqui. E aí o Botafogo, naquele 4-2-3-1 montado ali pelo Ancelotinho, não sofreu com o Sport tentando atacar. Para não dizer que não sofreu, o Sport, como eu disse no início do programa, vem tentando muito com a bola aérea. Lucas Lima muito bate forte. muito bem escanteio, falta. Então, muitos cruzamentos, mas o Sport não conseguiu fazer o gol. E com a bola no chão, quando o Botafogo entendeu o gramado, entendeu o jogo, aí o Botafogo foi bem melhor. O Montoro tá jogando muito, ele encontrou um bolão pro Joaquim Correia. Jogadoraço. Cortou para dentro, chutou, o goleiro fez uma defesaça, depois o Arthur fez um cruzamento pro Montoro, que deu um carrinho ali, o goleiro tirou. O Arthur Cabral fez um gol, mas estava impedido, então foi bem anulado. E no segundo tempo, o Sport não atacava mais, e aí faltava ao Botafogo esse acerto no último terço. O Botafogo está passando por uma dificuldade com um bom jogador, que é o Vitinho, que é muito bom lateral. A gente não sofre defensivamente, mas quando ele vê a grande área, meu amigo, ele parece que tem que fazer terapia para entrar na grande área, porque ele chuta para cima, ele cruza errado, tem 3, 4 jogadores bem posicionados, ele acerta o único defensor do adversário. Então, Vitinho, você é muito bom, mas contribua ofensivamente também. E ele também, acertou um na Copa do Mundo bonito, não foi? Bonito, pro Igor Jesus contra o Seattle. Então, ele é muito bom jogador, mas ele tem que melhorar ali, que aí o Botafogo poderia ter vencido até mais facilmente se o Vitinho acertasse pelo lado direito. E aí as trocas foram dando resultado. O Natan entrou, embora errando tecnicamente, mas se movimentando muito. E quando o Cuiabano entrou, o Botafogo teve mais força ofensiva pelo lado esquerdo e ele recebeu uma boa bola do Natan, driblou e fez gol mais uma vez. O Cuiabano, que já havia feito um gol importante na Libertadores contra o Carabobo, 2-1 no finalzinho, vitória com o lateral esquerdo. Naquele dia ele já estava mais adiantado. Contra o Inter ele fez um golaço também. E ontem se mostra que o Botafogo está trocando o elenco, mas tem qualidade para tirar do banco. Quando o Sport fez as substituições, e tinha até alguns jogadores estreando ontem, o Mateuzinho, que atuou no Criciúma, revelado no América Mineiro, ele estreou ontem, que era do Cuiabá, Derek Lacerda, ontem foi titular também. O Sport também está tentando, mas o elenco do Botafogo ainda é muito bom. Vai ter que contratar mais volantes, além do Danilo. O Danilo chega hoje por volta das 21 horas ao Rio de Janeiro, pode ser que estreie já contra o Corinthians. O Botafogo não vai jogar no meio de semana, porque o Grêmio está na Sul-Americana também, então o jogo foi adiado, e felizmente, porque o Botafogo ia jogar ontem, como jogou, no Recife, para descer para Porto Alegre 3 dias depois, a loucura do nosso calendário. Então o jogo foi adiado por conta da participação do Grêmio nessa fase da Sul-Americana, e o Ancelotinho vai ter uma semana boa para treinar até o jogo de sábado com o Corinthians. Danilo chega hoje, torcer para o Alan se recuperar, ele ficou no Rio por conta de dores musculares, para ver essa dupla. O Marlon Freitas ontem tomou o 3º amarelo, está fora do jogo. O Botafogo tem que contratar volante, porque o Danilo Barbosa tem proposta do Fortaleza, mas tem proposta do Galo também, do Oriente Médio. Achei que tinha fechado com o Fortaleza. Não, ele estava quase no Fortaleza e chegaram as propostas do Galo e do Oriente Médio, mas ele vai sair. O Cauê, que é um garoto, foi para o Porto B. Patrick de Paula para ser negociado. O Gregory foi para o Al Rayyan. Ontem jogaram Newton e Marlon. E o Botafogo nunca utilizou essa dupla de volante. Eu creio que tenhamos aí para frente Danilo e Marlon, mas o Marlon tomou o 3º amarelo ontem. Então torcer para o Alan se recuperar e jogar com o Danilo, se o Danilo puder estrear contra o Corinthians. Dentro do
que era esperado, um jogo difícil sempre na Ilha do Retiro, porque independentemente da fase do Sport, os jogos lá sempre são difíceis. O Cruzeiro passeou para cima do Sport, mas era o primeiro jogo do Antônio Oliveira que já saiu. E ele já estreou sendo vaiado. O Palmeiras, por exemplo, no início do campeonato, venceu o Sport lá, aí sim, lá, com 2 pênaltis muito mal marcados. O Palmeiras virou o jogo contra o Sport e ganhou lá. Mas o Botafogo, dentro daquilo que poderia fazer, com a galera toda lá, a torcida deu um show, venceu ontem por 1-0, com a solução saindo do banco, que é muito importante. O Botafogo agora já é 5º colocado, tá? Tá em recuperação depois da Copa do Mundo de Clubes. 5º colocado, 25 pontos em 14 jogos, tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Com esse jogo a menos, hipoteticamente, ele chegaria a 28, ficaria a 5 do líder Cruzeiro e a 2 do Flamengo, com um jogo a mais do que o Flamengo. O Flamengo também tem o mesmo número. O Flamengo hoje, pra você comparar com o Botafogo, os dois têm o mesmo número de jogos. Isso. O Flamengo tem 30, o Botafogo tem 25. Tá no páreo ainda o Botafogo, não tá, Papo? Tá no páreo, tá no páreo. Tem muito campeonato. Muito campeonato. Né? E um detalhe, o Botafogo e o Cruzeiro chegando aqui no Rio de Janeiro. Ainda não jogaram no primeiro turno. Então tem dois confrontos entre Botafogo e Cruzeiro até o fim do campeonato. O primeiro tá chegando. Quando é que é o primeiro? 2 empatezinhos. Domingo. Nem me lembro, 3 de agosto, 16 horas, domingo. Ó, os times que são realmente os principais candidatos já estão ali em cima, né? Cruzeiro, Flamengo, tá o Bragantino ainda ali em cima. Eu acho que vai depender desse jogo aí, Flamengo e Bragantino. O Bragantino tem umas derrotas assim meio... Né? O Flamengo também, né? Quem é candidato a título aí? Assim, os possíveis, quem são? O campeonato tá estranho. Quem são ali? É o top 5 ali, né? É o top 5 ali, acho que nem colocaria o... Não, assim, no momento não tem como você descartar um time que tá com 27 pontos. Eu acho que ali. só até o Botafogo. Eu não acho que tem força pra Bahia isso. não, acho que vai até o Botafogo. Bahia vai até o Botafogo, Bahia sem eu chance. acho que o Bragantino também vai sair dali. Então acho que a briga vai então ficar Cruzeiro, Flamengo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Né? É isso. Vou dizer, o Cruzeiro bem forte. Esse Cruzeiro vai dar trabalho. Tá. E aí, Raíza? Eu concordo, eu acho que São os 4, hoje, né? Cruzeiro e Flamengo mais forte, Palmeiras e Botafogo correndo por fora ali, podendo chegar, né, dependendo aí das próximas rodadas. E aí, Bragantino e Bahia. Até se a gente for considerar o Botafogo com um jogo a menos, Palmeiras com 2 a menos, pode ser que o Bragantino esteja ali na 5ª colocação, né? Ou possa vir a estar quando igualar tudo. Então seria realmente os 4 primeiros, né? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. E o Botafogo vai chegar pro jogo com o Cruzeiro com 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Por quê? O Botafogo joga com o Corinthians sábado e o Cruzeiro pega o Ceará. Aí, só que no meio da semana o Botafogo não joga. O Cruzeiro vai ter enfrentado o Corinthians no meio da semana agora. Vai fazer, né? Vai ficar com 2 jogos a mais. E aí depois vem Copa do Brasil, então Botafogo e Cruzeiro no dia 3 de agosto, domingo às 16 horas. Nilton vai estar lotado, hein? Vai. Fervendo. Até o Papa vai lá torcer pro fogão. Olha aqui, vou contigo lá. Pelo empate. Galera vai te receber Empate, bem. não, empate. Aí não vão te receber bem, nem eu. Eu vou mostrar uma imagem já, não é agora não, já vou mostrar uma imagem impressionante. Eu tenho certeza que você pode dar o like agora. Estamos com o like baixo, tá, gente? Não, audiência maneira. Não é o Mas, paparazzo camisa do Botafogo, eu não, né? quero like, que você vai gostar da imagem. Eu prometo a você que vale a pena. Segura aí, tá? Primeiro deixa eu ver o superchat. Tem superchat, não tem? Todos vamos gostar. Bota o superchat na tela aí pra gente ver. É isso aqui, ó. É o Augusto César dizendo o seguinte: tô assistindo o programa há 10 minutos e o Ilan não falou nada. Tô achando ele meio abatido. Será que foi por causa de ontem? Acho que foi na hora que eles estavam falando aqui sobre a contratação Vocês falam do Flamengo, demais, né? pô, pelo amor de Deus. Eu tô com a voz um pouquinho ainda castigada. Tô saindo da gripe e tal. Eu peço desculpas a vocês, mas vou estar melhor pra amanhã. Tá, obrigado, Augusto. Tem outra aqui do Matheus Barros. Pulgar. Bandeira na área e aqui no nosso canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Como sabemos, com gol de Cuiabano, o Glorioso venceu o Sport ontem por 1-0 na Ilha do Retiro e foi a 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos falar um pouco a respeito da partida, mas como o vídeo está saindo um pouco mais tarde, comento também a respeito de outros temas, necessidade de reforços, chegada do volante Danilo com possibilidade de estreia já no fim de semana. Dias preciosos para David Ancelotti treinar a equipe. Pois é, galera, segundo a BTB Esportes, Danilo poderia ter chegado ontem ao Brasil, mas teve alguns contratempos e deverá chegar hoje por volta das 21 horas ao Rio de Janeiro. Dando tudo certo, Danilo podendo trabalhar durante a semana, mostrando qualidade, confiança e sendo regularizado,
poderá estrear contra o Corinthians no próximo sábado, às 18h30, no Newton Santos. E vai ser muito importante. Marlon Freitas recebeu contra o Sport o 3º cartão amarelo e está suspenso. Tomara que o Alan se recupere, ele que tem dores musculares, por isso nem viajou para Pernambuco. E aí poderemos ter, quem sabe, Danilo, Alan, se o Savarino se recuperar também de dores musculares, que o deixaram fora da partida de ontem, Danilo, Alan e Savarino. O Botafogo está sem o Gregory, que foi vendido ao Al Rayyan do Catar. Danilo Barbosa tem propostas, pode ir para o Fortaleza, pode ir para o Oriente Médio, quem sabe até Atlético Mineiro. Cauê foi para o Porto B e o Glorioso não vai ter o Marlon, que está suspenso. Newton dividiu opiniões na torcida alvinegra ontem, mas teve um alto número de desarmes, conseguiu dar bons passes, bolas longas, ele acertou a maior parte dos lançamentos, estamos falando aqui de um jogo vertical, errou uma coisa ou outra, como outros jogadores erraram num campo muito pesado por conta da forte chuva que aconteceu e foi até o início do jogo. Então o Newton pode não ser o titular do Botafogo, mas ontem, ao meu ver, fez uma partida bem honesta. O que não quer dizer que o Botafogo não tenha que ir ao mercado. Danilo está chegando? Sim. Alguns volantes estão saindo? Sim. Patrick de Paula também podendo ser negociado, o Botafogo analisando propostas pelo volante. Então nós temos Danilo, Alan, Newton, Marlon Freitas. Precisamos de mais. O Botafogo disputa Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. A chegada do Danilo é de fato algo muito importante, muito positivo para o Botafogo. É a maior e, ao meu ver, melhor contratação da janela no futebol brasileiro, mas a posição de volante exige muito. Tem embate, desgaste e muitos cartões. O Botafogo pode sim buscar mais um volante, eu espero que busque. O Glorioso segue no mercado muito atento, trabalhando bastante para trazer logo um ponta que atue primordialmente pela direita. Podemos trazer um ponta que jogue pela direita, pela esquerda, mas o Botafogo precisa preencher o setor. O Arthur contra o Vitória encontrou o Savarino sozinho e o goleiro fez a defesa. No segundo tempo, o Arthur encontrou o Arthur Cabral, que cabeceou, a bola bateu na trave. Ontem, o Arthur encontrou o Vitinho, que isolou quase na pequena área. Uma pena o Vitinho perder aquele gol. Então, o Arthur está criando chances para os companheiros, mas eles precisam aproveitar da melhor maneira. E o Botafogo não pode contar apenas com o Arthur na ponta direita. Tudo bem que ontem o Natan entrou pelo lado esquerdo, depois foi para o lado direito, embora tenha dado assistência para o gol, trabalhando mais uma vez pela esquerda. Mas o Botafogo quer elevar o nível do elenco, falando aqui também sobre parte técnica e entendimento tático. O Fogão pode e deve buscar mais um zagueiro pelo lado direito. Caio Pantaleão jogando muita bola, chamando a atenção, arrebentando em todos os quesitos, duelos aéreos, duelos por baixo, desarmes, interceptações, sai muito bem com a bola no pé também. O Barbosa jogando bem, e o Barbosa tem suplente, o David Ricardo, que também é canhoto. O Caio Pantaleão hoje não tem. O Bastos foi submetido a uma cirurgia recentemente no joelho e ainda se recupera. Não sabemos como vai voltar o Bastos lá na fase decisiva da temporada, bem mais à frente. Hoje ele não tem condições de treinar, por exemplo. Então o Botafogo precisa trazer mais um zagueiro, está no mercado também por isso. Galera, o técnico David Ancelotti terá uma semana preciosa. Hoje é dia de folga, amanhã treino forte, jogamos domingo, folgamos segunda, terça-feira treino forte, quarta-feira também, quinta-feira também, sexta-feira um treino mais tranquilo, visando o jogo de sábado às 18h30 contra o Corinthians no Newton Santos. David Ancelotti ainda não tinha tido uma semana cheia para treinar com o time do Botafogo. E mesmo assim, são 3 jogos, 2 vitórias fora de casa, 3 gols marcados, nenhum gol sofrido. E o empate com o Vitória foi, entre aspas, injusto. Não vejo o futebol tendo muitas injustiças, mas o Botafogo produziu para vencer. Foram 2 bolas na trave, defesas espetaculares do Lucas Arcanjo, um volume de jogo muito grande do Botafogo dentro do Newton Santos. Então fizemos 2-0 no Vasco em Brasília, 0-0 o jogo com o Vitória no Newton Santos e 1-0 contra o Sport
na Ilha do Retiro. Pessoal, as sessões de treinamento serão muito importantes. David Ancelotti vive falando que está conhecendo o elenco, dando oportunidade para os jogadores, e apesar disso tudo, trocar a roda com o carro andando, o Botafogo segue bem, segue evoluindo. E tínhamos a vitória contra o Santos antes da Copa do Mundo, então vencemos 3 seguidas fora de casa. 1-0 no Santos também, gol do Arthur antes do campeonato lá nos Estados Unidos. Então, o Botafogo vem evoluindo e pode melhorar muito mais, com reforço e com o trabalho do David Ancelotti. O Glorioso jogaria no meio de semana contra o Grêmio, o que seria uma loucura. Um jogo no fim de semana no Nordeste e outro no meio de semana no sul do país. Mas por conta da Sul-Americana e o envolvimento do tricolor gaúcho, o Fogão não disputa a partida, então, que foi adiada. Mais pra frente teremos Grêmio e Botafogo. Pessoal, o Fogão poderá ter, além do Danilo, o Barreira na partida contra o Corinthians. Mais um acréscimo na zona ofensiva, um jogador de 19 anos, com muita habilidade, que pode quebrar linhas, que chama atenção na Colômbia e deve chamar atenção aqui também no futebol brasileiro. É uma das grandes joias do futebol colombiano. Eu quero ver Montoro, eu quero ver o Barreira também, jogadores jovens que têm muita qualidade e podendo contribuir demais com o Fogão na zona ofensiva. O Montoro ontem, por exemplo, deu um passe lindíssimo para o Joaquim Correa, que entrou na área, cortou para dentro, finalizou, e o goleiro do Sport fez baita defesa ali mesmo. O Fogão poderia ter aberto o placar. O Glorioso, que entrou em campo com o John no gol, Vitinho na lateral direita, Pantaleão, Barbosa e Alex Telles, Newton, Marlon Freitas, Joaquim Correa, Arthur Cabral e Montoro. O Sport começou melhor. Gramado pesado, o Botafogo não conseguia sair do campo de defesa. Quando colocou a bola no chão, o Botafogo foi melhor. Teve essa chance, essa criação com troca de passes. Marlon Freitas participou, o Joaquim Correa também. O Montoro bem aberto recebeu a bola e deu o passe para a infiltração do Correa, que cortou e finalizou. O Botafogo teve outras possibilidades. O Arthur, outra que eu lembrei agora, cruzou fechado e o Montoro deu o carrinho por muito pouco. Não fez o gol, boa defesa do goleiro adversário também. Então, mais um passe muito bom do nosso ponta direita e poderíamos ter aberto o placar também ali. Tivemos uma outra ocasião, uma jogada boa que veio da direita com cruzamento por baixo do Newton. O Montoro, no primeiro momento, não conseguiu a melhor finalização, então buscou um passe para o Arthur Cabral, que estava impedido. Mas gostei do Arthur Cabral, que finalizou para dentro do gol, fazendo a bola entrar, mas, infelizmente, não tinha como validar o gol, porque ele estava bem à frente. No segundo tempo, o Arthur Cabral até melhorou, ao meu ver. Chamou a marcação, disputou bastante, ganhou bola. No final do jogo já estava 1-0, fez uma jogadaça, deu o passe para o Juan Cruz, num lance perigoso do Botafogo. Só que o Sport não jogava e o Botafogo não conseguia chegar tanto como deveria. Mas eu entendo, eu falei antes do jogo que na Ilha do Retiro nunca é simples. Os times até estão ganhando lá, mas não é simples. O Palmeiras ganhou lá com 2 pênaltis que não foram, de virada. O Sport deveria ter vencido o Palmeiras no início do campeonato. Hoje, ninguém lembra. Tudo bem, o Cruzeiro foi lá, deu um baile no Sport, mas era o primeiro jogo de um treinador que nem está mais na equipe pernambucana. Muita confusão lá no Sport nos últimos meses. Então o Botafogo fez o que tinha que fazer, ganhar o jogo. E começou num 4-2-3-1, claro, variando para o 4-4-2 contra um Sport que estava no 4-3-3. Quais eram os lances de perigo do Sport? Vou colocar um... Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way. Todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo para vocês. O Barreira foi regularizado, o jogador foi contratado aí, vai jogar contra o Corinthians sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo que vem de uma vitória aí fora de casa contra o Sport, lanterna da competição, e vem crescendo aí nas mãos do David Ancelotti. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, um forte abraço e vamos, Fogão!